Sou o professor Jair Campos, hoje com a aula de número 2. Nesta aula vamos falar sobre trigonometria. E vamos aprender nesta aula a determinação de quadrantes. Já falamos sobre o ponto no ciclo trigonométrico, ou o extremo de um arco no ciclo trigonométrico e como localizá-lo, especialmente quando sua medida está compreendida entre 0 e 360 graus, 0 e 360 graus, ou 0 e 2π adiante, conforme ilustrado aqui na figura abaixo. Temos aqui os valores notáveis do ciclo trigonométrico. Valores notáveis que são esses: π sobre 6, que equivale a 30 graus, π sobre 4, 45 graus, π sobre 3, 60 graus, e os múltiplos compreendidos entre 0 e 360, ou entre 0 e 2π adiante. Vimos lá que, quando nós queremos assinalar um arco π sobre 6 ou um arco múltiplo de π sobre 6, o que nós fazemos? Nós dividimos o ciclo em 12 partes e marcamos os arcos π sobre 6 e os múltiplos de π sobre 6. 1π sobre 6, 2π sobre 6, simplificando, π sobre 3. E assim sucessivamente. Da mesma forma, se eu quero marcar os pontos ou os arcos que tem extremo igual a π sobre 4 ou um múltiplo de π sobre 4. O que eu faço? Eu divido o ciclo em 8 partes iguais. A primeira parte, π sobre 4. 2π sobre 4, simplificando, π sobre 2. 3π sobre 4 e assim sucessivamente até completar uma volta. Se for π sobre 3 ou 60 graus, o que a gente faz? Divide o ciclo em 6 partes iguais. Primeira parte, 1π sobre 3, a segunda parte 2π sobre 3 e assim sucessivamente. Então já sabemos da sessão anterior, da aula 1, como localizar um ponto no ciclo trigonométrico se esse ponto ou esse arco tem medida entre 0 e 360 graus ou entre 0 e 2π adiante. Agora vamos aprender a fazer isso quando temos um arco maior que 360 graus ou maior do que 2π, ou ainda se o arco é negativo. Exemplo 1. Em que quadrante está situada a extremidade do arco? A n igual a 2.450 graus. 2.450 graus é um arco maior que 360. Então, quando eu der uma volta no ciclo trigonométrico, eu tenho 360 graus. Se eu quero achar a extremidade, eu tenho que dar mais uma volta, 720. Tem que dar mais uma volta, dá tanto. Mas quantas voltas eu tenho que dar até chegar no 2.450? Então é mesmo que perguntar: quantas vezes 360 graus cabe em 2.450? Basta fazer a divisão. 2.450 dividido por 360. Encontrar quantas vezes 360 cabe em 2.450. Ou o número de voltas que eu tenho que dar e andar mais quanto para chegar aos 2.450. Eu tenho que dar 5 voltas e caminhar ainda no ciclo trigonométrico 245 graus. Ou ainda, que 2.450 é igual a 5 ciclos, ou 5 voltas, 5 vezes 360, mais 245 graus. Onde nós vimos também na sessão anterior que 245 graus é o quê? É a menor determinação positiva, neste caso, do arco. Então, das 5 voltas, das 5 voltas eu estou aonde? Eu estou no ponto A. E tem que andar mais 245 graus. Eu posso fazer aqui, né? Posso fazer aqui. Né? 90 com 90, 180. Mas na hora que eu chego aqui, eu estou em 270. 245 está entre 180 e 270. Então, em que quadrante ele está? Ele está no terceiro quadrante. Só lembrar que 245 é um arco compreendido entre 180 e 270. Então, ele está no terceiro quadrante. Exemplo 2. Em que quadrante está a extremidade do arco, cuja medida é 35π sobre 6 radianos? Da mesma forma, 35π sobre 6 é um arco maior do que 2π.
Então, da mesma forma, eu tenho que obter a quantidade inteira de voltas. Aqui eu posso proceder de duas maneiras, né? Como é π sobre 6, eu divido o ciclo em 12 partes. Então, eu tenho aqui o ciclo dividido em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma volta 12, duas voltas 24, aí eu continuo. 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 π sobre 6. Fazendo de forma direta. De forma indireta, determinar um número inteiro de voltas, basta dividir 35 por 6, 35 por 6 dá o quê? Dá 5π. 35π dividido por 6 dá 5π. E sobra quanto? Sobra 5π sobre 6. Cuidado aí, porque 5π não é um número inteiro de voltas. 5π equivale a 2 voltas e meia volta. Né? 2 voltas e meia. Podia trabalhar aqui, 2 voltas e meia. 2 voltas são 4π, com mais meia volta, 5π, e ando mais 5π sobre 6. Aí 1π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Está em que quadrante? Está no quarto quadrante. Ou ainda lembrar que 5π é 4π, que equivale a 2 voltas, mais essa menor determinação positiva, que é, somando os dois valores, nós temos o quê? 6π com 5π, 11π sobre 6. Então, 35π sobre 6 também é 2 voltas completas mais 11π sobre 6. 2 voltas completas, eu estou no ponto A, 11π sobre 6 está aqui, dividiu o ciclo em 12 partes. Né? Então, aqui eu tenho 11 partes, 11π sobre 6. 11π sobre 6 é um arco congruo ou congruente com 35π sobre 6. E sua extremidade está no quarto quadrante. Vamos agora a um arco negativo, isto é, percorrendo o ciclo trigonométrico no sentido do ponteiro do relógio, no sentido horário. O raciocínio é o mesmo, só que agora, ao invés de percorrer o ciclo trigonométrico no sentido anti-horário, eu vou percorrer o sentido horário, no sentido negativo. Bom, 56π sobre 3 também é um número menor, como é negativo, ele é menor do que menos 2π. Vai ser um número inteiro de voltas, no sentido negativo, mais um tanto. Mas o que é 56 dividido por 3? Fazendo a divisão, 56 dividido por 3 dá 18π. Que equivale a quê? Equivale a 9 voltas no sentido horário, 9 voltas no sentido negativo. E o que sobrou? 56 dividido por 3 dá 18. 3 vezes 8, 54, para 56 sobrou o quê? 2π sobre 3. Então, nós temos 9 voltas no sentido negativo, mais 2 partes equivalente a π sobre 3, também no sentido negativo. Então, 9 voltas no sentido negativo, eu estou em A, mais 1π sobre 3 no sentido negativo, 2π sobre 3 no sentido negativo. Está aqui a extremidade do arco, está no terceiro quadrante. Ou ainda, lembrando que 2π sobre 3, está aqui, 1π sobre 3, 2π sobre 3 negativo, é um arco compreendido entre menos π sobre 2 e menos π. Então, é um arco que está também no terceiro quadrante. Espero, com esses exemplos e as explicações que dá, ter ajudado vocês a determinar o quadrante ou determinar a extremidade de um arco no ciclo trigonométrico, quando esse arco tem medida no sentido anti-horário, no sentido positivo, maior do que 360 graus ou maior do que 2π, ou no sentido horário, no sentido negativo, menor que 360 graus ou menor do que 2π.